dia, servos de Deus, tudo bem com você? Nossa meditação de hoje, o Cuidar de Deus, 28 de setembro, tem o título A Filosofia do Senhor. E o verso está em Isaías 8:20, que diz: A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Lemos juntos a nossa meditação de hoje. A filosofia do Senhor, claramente delineada em sua palavra, deve ser a regra de nossa vida. O ser todo deve estar sob o controle daquele que conhece o fim desde o começo. A Bíblia, e só a Bíblia, deve ser o nosso guia. Precisamos seguir os vivificantes princípios do céu e obedecer-lhes, e não somente às nossas inclinações. A sabedoria e o poder de Deus, atuando sobre o coração receptivo, põem a mente e o caráter em harmonia com as leis e os preceitos do céu. Precisamos ter individualmente a orientação do Espírito Santo, a fim de transmitir ao mundo os grandes fatos da verdade e da justiça. Abramos as janelas da mente em direção ao céu. É-nos ordenado dar um sinal de alarme ao povo. Os vigias não devem falhar agora. Devem vigiar em oração, para que tenham clara percepção de sua obrigação para com aquele que, embora fosse o unigênito Filho de Deus, veio ao nosso mundo a fim de desviar os homens da orientação de Satanás. Devemos instruir e guiar as pessoas a olharem ao exemplo de Cristo e a compreenderem sua obrigação para com Ele, ao qual pertencem pela criação e pela redenção. Ele é o plano do pecado. Os que realmente são convertidos revelarão a graça salvadora de Cristo, labutando por essas pessoas cegadas por Satanás. Em sua própria vida, os obreiros de Deus devem manifestar o poder da verdade e da justiça. O mundo terá de enfrentar em breve o grande legislador sobre sua lei quebrantada. Só podem esperar obter perdão os que se volvem da transgressão para a obediência. Devemos erguer o pendão em que está inscrito os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a grande questão. Não seja posta fora de vista. Devemos procurar despertar os membros da igreja e os que não fazem profissão alguma, para que vejam as reivindicações da lei do céu e lhe obedeçam. Devemos engrandecer essa lei e torná-la honrosa. Devemos acordar os que estão mergulhados em sonolência espiritual. Os mandamentos do Senhor. Essa é a grande norma que rege todo o universo. É a lei da liberdade. É aquela que é santa, justa e boa. É aquela que mostra para nós a nossa condição de pecadores e nos conduz ao único que é e pode nos tornar justos, Cristo Jesus. Permita que essa lei seja gravada pelo Espírito Santo em seu coração, que você seja regido completamente pela vontade de Deus e que Ele te torne como guia aos errantes descumpridores da lei, em direção ao padrão de justiça que Deus requer de cada um de nós. Receba o cuidado de Deus para você nesse dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, viemos diante de Ti, Senhor, reconhecer que nós somos quebrantadores de Sua lei. Nós temos pecado, Senhor, e o pecado é a transgressão da lei, segundo a Sua palavra. É a única definição de pecado. Nos ajude, Senhor, com Seu poder, para que guardemos toda essa lei, porque é a norma que rege todo o universo. E é o padrão pelo qual todos os seres humanos serão avaliados e conferidos para poder entrar no céu ou não. Nos ajude a estarmos aptos ao Seu reino de glória e que a Sua justiça, Senhor, seja imputada em nós, para que a justiça que a lei requer, que é a perfeita justiça de Cristo, Senhor, seja a nossa justiça e que nós, por fim, obtenhamos nossa entrada eterna no Seu reino dos céus, no reino de glória. Nos dê, Senhor, essa vitória e que esse grande dia seja vivido por nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, com a permissão dele.